Está gravando. Tá bom? A gente agora oficialmente está começando a aula, segunda aula do Gema, né? Então, eu queria começar aqui passando um detalhe aqui que a gente acabou esquecendo de passar na primeira aula, que é que o Gema tem um site, né? Que tem algumas coisinhas aqui, mais notícia e também tem uns tutorial básico. Vai ter meio que um tutorial básico sobre a aula de hoje, que é esses dois links aqui que eu vou passar no dois, mensagem. Se quiserem depois ver eles, depois da aula, ou coisa assim, mas também não é obrigatório nada não, só para tiver alguma dúvida dá para recorrer a eles, que é uma explicação boa. Também nosso site, né? Que é um site. Se alguém quiser ver aí, tem algumas coisas legal aí para ver. E é isso. Tá. Ah, vamos isso aqui. Tá. Queria começar a aula propondo um problema bem parecido com o que a gente viu nas últimas aulas, na última aula, né? Eu queria propor. A gente na última aula teve o problema de somar dois números, né? No editorial e a gente mostrou na aula. Ler dois números e somar eles na entrada, certo? Ah, tem A mais B, que era o problema inicial. Ah, o que eu queria propor aqui é que, de vez de ser só dois números, a gente deveria ler três agora, certo? Então, ele aqui é da. Ah, estão conseguindo ver minha tela? Só para ter certeza, não fiz nada Sim. errado. Sim. Aqui é a estrutura inicial de C++, né? A gente viu na última aula, foi fazer using, namespace. Certo? Que é incluir as bibliotecas. Isso daqui que vocês não têm muita noção do que é, mas não se preocupa com isso. E a estrutura, que é a função principal, que é o que o nosso programa vai rodar. E o retornar zero. Também não se preocupa com retornar zero, só aceita que ele está aí, por enquanto. Então, tipo, para a gente resolver o problema, a gente deveria ler três números, né? Vocês estão conseguindo ouvir meu teclado? Tá muito barulho no teclado? Bem baixinho, mas não tá trabalhando nada, não. Não. A gente deveria... Seria esse o problema inicial, né? Que eu resolveria aqui com esse problema. Que é ler três números. Aqui é o terminal com o VS Code. Para quem não sabe, você pode meio que importar o WSL do Ubuntu. Aí você só pode clicar terminal, abrir um terminal que vai abrir como o terminal do Linux mesmo estando no Windows. Eu acho mais fácil do que usar o próprio terminal, para quem quiser saber. Errei. O problema que a gente viu, tipo, vai para uma entrada e vai dar isso. Tá. Agora, e se de vez de ser 3 for 5? Eu ia ter que fazer um D, um E. Que se fosse 10, eu ia ter que fazer até, sei lá, a letra J e lendo, né? O que seria bem problemático. E é bem impraticável, bem monótono, né? Porque a gente só tá meio que fazendo o mesmo trabalho repetidas vezes e a gente tá contando. Tendo que codar ela toda vez, mesmo que seja um trabalho repetido. E o que isso é meio que... Você espera que, se você conseguir programar, você consiga, pelo menos, fazer algo rodar múltiplas vezes.
E é nessa ideia que a gente tem os loops de repetições das linguagens de programação, né? A gente vai ter basicamente três tipos de loops: for, while, do while. Eu vou começar explicando o for sobre como ele ajuda a gente a resolver o nosso problema, né? Que se a gente quiser, tipo, de vez de ler 10, 50, a gente quiser, tipo, ler 100 mil números e somar eles. Fica impossível a gente fazer isso, somar e adicionar na resposta, né? Cada um deles. Fica bem praticado a gente fazer isso 100 mil vezes no código. A gente podia fazer isso daqui e ficar fazendo isso um monte de vezes, mas ainda assim não é nada bonito e não é nada prático também, né? É isso, a gente tem os loops de repetições. O loop de repetição basicamente vai fazer o quê? Vai falar, a gente vai passar aqui, tem uma estrutura basicamente dessa aqui, vai passar for, assim, dentro daqui, a gente basicamente vai falar quantas vezes eu quero repetir o código. Dentro do for, vai ser o código que a gente quer repetir. Então, tipo, aqui vai ter o código a ser repetido. Então, o nosso problema seria ler um código e adicionar a resposta, certo? Todo mundo está entendendo? Aqui? A gente quer resolver quantas vezes a gente quer ler um número e quer somar todos eles e retornar a soma deles. A gente passa o código que a gente quer, a gente sabe o básico, né? Que a gente viu da última aula, que é declarar a variável, ler um número e armazenar ele na resposta. Agora, vamos focar em como falar quantas vezes o código vai ter que ser repetido. Agora eu vou para o whiteboard. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, que vai ser melhor do que deixar eu falando sozinho com ninguém entendendo, tá? Só para avisar. O for tem basicamente... O for, para a gente falar o que... Quantas a gente tem que repetir um código, a gente vai passar 3 valores para ele. A gente vai passar... Vai ser basicamente uma estrutura disso, que aqui é alguma coisa, que eu já vou explicar, tá? Aqui é alguma coisa, aqui é alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa, tá? E com esses três parâmetros, esses três detalhes que a gente vai colocar, a gente consegue falar quantas vezes a gente quer rodar o nosso código. Eu vou primeiro falar desse daqui, na ordem, né? Esse daqui, a gente vai inicializar uma variável. Ficou muito ruim escrito isso aqui. Calma. Basicamente, a gente aqui só vai inicializar uma variável para controlar quantas vezes a gente vai rodar o nosso código. Normalmente ela é chamada de i porque é um iterador. Então, a gente vai inicializar uma variável assim aqui. Basicamente, essa variável vai ser responsável por controlar... A gente vai usar ela para controlar quantas vezes a gente vai rodar o nosso código. Dado que a gente tem a variável, a gente tem... Isso ficou muito ruim. O desenho, por ser ela. A gente vai ter... A gente sabe que a gente pode comparar nossa variável a alguma coisa, né?
a uma outra variável, a um número. Isso vai retornar verdadeiro ou falso, correto? Verdadeiro ou falso, de acordo com o valor que está nessa variável, da nossa variável de controle. Então, para a gente controlar quantas vezes a gente vai rodar o nosso código, a gente tem que saber a quantidade que a gente quer rodar. Né? Isso foi bem redundante, mas foi mal aí. Espero que tenha entendido. Aqui a gente vai ter uma condição de parada, que a gente chama, que é basicamente que é a gente fazer o quê? A gente vai falar que o nosso i tem que respeitar ser menor que alguma coisa aqui. A gente vai falar que o nosso i tem que ser menor que 5. Isso é um 5, não é, tá? Isso sempre vai tornar verdadeiro ou falso, como eu acabei de falar. E o for vai parar de rodar quando essa condição aqui for falsa. Se essa condição for falsa, significa que a gente não quer mais rodar um código. Nossa. E aqui, por enquanto, é o quanto a gente... Aqui seria o incremento da nossa variável. O incremento eu quero dizer só, de palavra mais feia, eu só quero... Por enquanto a gente só vai incrementar ela por 1. Incrementar e adicionar por algum valor, né? Para quem nunca ouviu desse jeito, falar incrementar, que é uma palavra que se você nunca codou, nunca ouviu da vida. Mas a gente vai fazer um I++. I++ é equivalente a I é igual a I mais 1. Alguém não entendeu? Porque eu explico de outra forma. Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde. Tem chat? Tudo certo? Dá pra ouvir sim, dá pra ouvir. Oi. Estamos ouvindo sim. Por exemplo. Então, como eu falei, a gente vai inicializar nossa variável de controle aqui. A gente vai incrementar ela de 1 em 1. Ela vai parar enquanto i é menor que 10. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ser, o fluxo dela vai ser basicamente, ela vai começar igual a 0, vai fazer o processo do código, né? Vai passar o código a ser repetido. E eu não posso fazer isso. E aí a gente vai incrementar ela. Então, vai fazer igual a 1, vai fazer código a ser repetido. Isso que o programa vai fazer. Vai ser igual a 2, código a ser repetido. Por aí vai, até que vai ser i igual a 10. Vai incrementar i igual a 10. Vai chegar até um ponto igual a 10 e vai falar i não respeita mais a condição parada. Então, deve-se parar o for. Essa é basicamente a lógica. Ele vai inicializar em 0, vai fazer todo o código e vai incrementar em i, mas basicamente vai incrementar em i. Esse código aqui é basicamente feito no final do loop. Vai começar com 0, vai começar com 0, né? Aí vai fazer o código, incrementar 1. Ver se respeita a condição de parada. Incrementar o código, respeita a condição de parada, repete o código. Vai ter nesse loop. Aqui eu devia colocar respeita. Vai ter um valor da variável, vai testar se ela respeita a condição de parada, vai realizar o código e vai incrementar a variável.
certo? Vai ficar fazendo isso, incrementar a variável, vai ficar nesse loop infinito para sempre, até respeitar o nosso ponto de parada, né? Então, o que esse código aqui faz? Eu vou ler uma variável e vou tirar ela da entrada, né? Então, se vocês verem aqui, eu vou escrever... Agora eu consigo escrever 10 variáveis que vai somar 10 uns aqui e vai sair aqui, né? Sem problema nenhum. Essa é a ideia do for. Eu também queria falar que você não é restringido a fazer só basicamente isso daqui. Você pode, por exemplo, adicionar ifs dentro do for sem problema nenhum. Então, por exemplo, se eu quero agora, de vez de somar todos os números, eu quero fazer algo assim, por exemplo, assim. Eu quero ler 10 números, mas tipo, eu somo o primeiro, subtraio o segundo, somo o primeiro, subtraio o segundo, somo o primeiro, subtraio o segundo. Eu posso fazer algo do tipo aqui, ó. Eu posso posso tratar a paridade de como eu tô, se eu tô no primeiro ou num par, de acordo com o nosso controlador, né? Nossa variável i. Se for explicado isso, eu somo. Caso não, eu subtraio. Isso vai rodar sem problema nenhum, né? Se eu fizer isso e colocar um monte de 1, vai dar 0, porque a gente soma 1, subtrai 1, soma 1, subtrai 1. Se a gente colocar outra coisa que não seja 1, se eu intercalar isso aqui, vai somar 2, subtrair 1. E vai dar 5, né? Isso que eu queria falar do for. Alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algo? Em C, normalmente, você pode declarar variável dentro do loop? Aqui, em C pode. Isso. Você está falando dessa linha de código. Aqui não tem É porque problema ela nenhum. vai declarar mais de uma vez. Mas ela só existe... É que ainda vai falar sobre scope e função, mas essa variável aqui, ela só existe dentro do escopo do for. Quando ela passar por aqui, ela vai morrer e vai ser criada outra, basicamente. Então, tipo, aqui no final, além de incrementar... Aqui, quando acabar todo o código vai ser repetido. A gente incrementa aí, a gente meio que... A forte mata as variáveis criadas. Faz sentido? Sim, Então, sim, obrigado. tipo, eu não vou ter o problema de, tipo, se eu fizesse isso daqui no código mesmo, ia ter problema, né? Porque vai dar redeclaração de variável. Mas aqui Isso. não, porque ela meio que morre. Aí você faz ela de novo, entendeu? Entendi, obrigado. Faz sentido? Mais alguma dúvida? Tá, então eu vou continuar aqui. Eu vou criar um... E agora aqui eu usar... Eu falei do for, a ideia aqui agora é usar o while, tá? Basicamente o while vem do... É uma tradução do inglês direta enquanto, né? Basicamente, o while de vez de for é que o for a gente passa vocês parâmetros. A gente inicializa a variável, a gente passa a condição de parada, e a gente faz o incremento da variável na própria estrutura do for. O while, basicamente, a gente só dá a condição de parada pro while. A gente só vai falar que i é menor que 10 no while, né? A gente só passa a condição de parada e a gente vai ter que fazer o incremento
e fazer a declaração das variáveis em outro lugar que não seja nesse escopo aqui, ó, entre o parênteses. Então, basicamente, o código anterior para somar os números aqui seria assim. E aqui a gente tem que incrementar a variável, porque ela não é propriamente incrementada aqui, né? Então, viu que funciona normalmente como while, como for. Basicamente, tudo que você pode fazer no for, você pode fazer no while. Porém, eles têm meio que uma... Se você não entende muito bem quando usar um deles, quando não usar o outro, normalmente o while é usado quando a gente não tem certeza quando a gente tem que parar. Por exemplo, no for, a gente tem aqui uma estrutura bem definida que a gente tem que ler 10 números e somar eles. Então, normalmente a gente quer usar um for para ele, porque a gente sabe exatamente a quantidade que a gente vai executar o nosso loop de repetição. Enquanto o while normalmente é desenhado para quando você não sabe exatamente quantas vezes você vai repetir ele. Um exemplo disso é eu passar, por exemplo, eu quero ler um número e eu quero dividir por 2 ele o número mais de vezes possível até ele zerar. Então, eu leio um número n, e eu vou dividir, quanto n é maior que 0, eu divido ele por 2. Eu quero contar quantas vezes eu consigo fazer isso. Trans é de answer, tá? Que não precisa. Deu. Por isso que eu tô usando esse nome da variável. Se eu executar aqui, eu passar uma variável, por exemplo, 6, eu sei que eu consigo dividir ela 3 vezes até ela dar 0, né? Então, por exemplo, eu vou dividir por 3, vai dar 3. Quer dizer, eu vou dividir por 2, vai dar 3. Dividir por 2 de novo vai dar 1. Eu vou dividir por 2 de novo vai dar 0. Então, eu consegui fazer isso 3 vezes. Se eu passar, por exemplo, 8, eu já vou conseguir 4 vezes, né? Porque é 8, vai para 4, vai para 2, vai para 1, vai para 0. Aí, você está vendo que aqui, o tanto de vezes que o while vai executar varia de conforme a entrada, né? Então, não tem muito bem um valor fixo para quando a gente vai usar para quantas vezes vai ser executado o nosso loop de repetição. Normalmente, se você não entendeu muito bem ainda quando usar padrão, é uma regra inicial boa para iniciante é ser quando você não sabe quantas vezes vai ser executada, você usa um while, e quando você sabe exatamente quantas vezes vai ser executada, você usa um for. Mas se você sabe, mas aqui é computação competitiva. Faz o mais rápido, que é o que vale. E o que você consegue fazer que passar, passou, entendeu? Se eu podia, por exemplo, fazer algo porcamente aqui, que é tipo declarar uma variável inútil, vai que n é maior que 0, n dividido igual a 2, que vai ir do mesmo jeito, né? Mas vocês estão vendo que isso parece bem... Mas eu errei alguma coisa. O que eu errei? Ah, eu tenho que passar a entrada, né? Viu que vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas isso, vocês veem que isso daqui parece bem mais estranho de ler e de entender à primeira vista do que o while próprio, né? Tá. Agora eu vou falar do while.
A diferença do while para o while é basicamente que ele vai executar. No while a gente testa a condição e executa. A estrutura do while é testar, condição, executa. Certo? A gente testa e executa. Testa e executa. Pro do while é ao contrário. A gente vai executar e depois vai testar. O que isso implica diretamente, que é uma coisa fácil de vocês, de alguém, acho fácil pelo menos, desculpa, de alguém ver. É que isso vai executar, não importa, isso vai executar pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. Então, se eu falar n igual a zero, executar aqui, incrementando a resposta, ele vai dar 1, porque ele executou mesmo que n seja zero. Se fosse um while aqui, ele não seria executado, porque a primeira coisa que a gente faz é testar nossa condição no while. Um executou, o outro já era zero, testou primeiro e depois executou. Então, basicamente... Eu fiz algo errado. Eu esqueci de dividir por 2. Deixa eu ler N, né? Ele ainda consegue... Aqui vai funcionar normal, né? Porque se você esperar... É que ele vai dividir por 2 uma vez, vai testar ser zero. Então, aqui, 8 vai para 4, testa zero. 4 vai para 2, testa zero. 2 para 0. 2 é para 1, né? E 1 vai para 0 e testa 0. Então, acaba sendo que a gente executa do mesmo jeito o nosso código. Então, não é porque a gente está usando um do while que ele vai executar necessariamente mais uma vez que um while. Mesmo que ele comece executando, depois testando a condição. Então, acho que é isso. Do while eu quase nunca uso, só uso para uma coisa muito específica, que não vou entrar em mérito agora. Alguém tem alguma dúvida? Para eu passar para o próximo tópico? Opa, apareceu no chat. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu também tenho uma. Quer falar? Pode falar. Tá, Não, pode eu vou falar. começar da Ana Clara. Tá. É uma boa prática de programação você declarar o entregador no próprio for, mas não é necessário. Você pode exatamente não fazer nada aqui, declarar ele fora, colocar 2 para escrever. Vai funcionar. É aquele código de somar, né? É isso aqui. Certo? Se eu colocar os 3, ainda vai funcionar normal. Mas é uma boa prática você declarar as variáveis do iterador aqui. Mas você também não é obrigado a isso. Na verdade, você não é obrigado a fazer nada aqui. Em nenhum dos 3, e você pode fazer todos os testes. Pode simplesmente deixar isso aqui vazio e fazer o teste da condição de parada aqui. Pode incrementar aqui embaixo, que vai funcionar também.
Só que eu esqueci de falar isso, eu acabei de lembrar. Se a gente quer parar um for no meio da execução, aí a gente pode usar a primitiva break do for. Ele simplesmente breaka todo o for, mesmo que não seja aceita a condição de parada. Então, basicamente, você pode adicionar uma condição de parada a mais no meio do for, se você não precisa mais iterar ele. Ficou meio ruim essa explicação, mas eu não sei. Só que aqui tem que ser contrário a resposta. Aqui funciona, porque isso aqui, quando isso for respeitado, é para parar, né? Quando não for, então você só tem que negar a variável. Como eu esqueci de falar isso, eu vou falar um exemplo daqui do break, tá? Eu vou ler uma variável enquanto ela não for menos 1. Certo? Eu vou ler ela da entrada e somar ela. Resposta. Então, eu posso ir adicionando aqui infinitamente até eu colocar o menos 1. E vai somar certo. Eu podia simplesmente fazer, em vez de fazer isso, colocar um for. Ia colocar if a equals menos 1. Para a variável. E não vai usar 10 vezes, porque um dos A que eu adicionei vai ser menos 1. Deu para entender? Alô? Estão me ouvindo? Tem dúvida? Oi, tô assim. Quem tinha dúvida aí? Deu para entender? Deu. Pode falar aí. Eu tô pensando aqui sobre o do e while, né? Uhum. Tipo assim, no do e while, você ele vai fazer o comando do e depois verifica o while, e se o while for falso, ele sai sai desse lugar, certo? Certo. Só que, tipo assim, eu fiz um negócio aqui simples só para testar, né? Eu botei para digitar 2 números, e que aí ele soma os números e depois ele bota para repetir se a soma dos 2 números for menor do que 500, por exemplo. Tá bom. Só que, se eu boto, por exemplo, 2 números, sei lá, 500 mais 500, a soma vai ser maior do que 500, então a soma não vai satisfazer o programa, né? Então ele deveria sair do while, né? Então eu botei um fim do programa embaixo do while. Só que ele botou a soma dos números e depois saiu do programa. Ele não deveria ter saído direto. A soma dos números está no do ainda. Não sei se você entendeu. Não entendi. Você está fazendo isso? Eu fiz isso aí para fazer essa... Exatamente. Exato. Eu fiz um cout, na verdade, a soma dos números é A mais B, a mesma coisa. Tá parando? Como assim? Não, tipo assim, se a soma for menor do que 500, ele volta pro do, né? Mas se a soma for maior do que 500, ele sai. Certo. Aí, ou seja, ele não deveria nem mostrar a soma, se for maior do que 500. Mas ele mostrou a soma para depois sair. Isso não tá alguma... O cout está fora, né? O cout está fora do while, né? Então ele não está no escopo do while ser controlado por ele. Certo? Não, mas o que eu digo, a soma tá dentro. Mas se você botar esse cout aí... então aí você bota esse cout dentro, ele... Se a soma ele vai for maior, imprimir. Ele vai imprimir. Porque tudo aqui dentro acontece antes da condição. Tudo. Não importa o que você coloque aqui dentro, vai acontecer antes da condição. Isso vai se imprimir. Porque isso daqui, tudo, até a chave vai acontecer antes da condição. É isso que você está perguntando? Ah, sim. Mas Não sempre importa o que acontece você coloque. Pode colocar print, você pode colocar outro.
outras coisas que vai funcionar do mesmo jeito. Entendi. Não é melhor. só operação de soma, leitura que vai funcionar. Qualquer coisa aqui dentro vai funcionar antes da condição de parada. Aham. Saquei. Mais alguma dúvida? Tá bom. Então eu vou seguir para... Pode perguntar? Pode. Em questão de performance, tem um melhor que o outro, em que vai melhor? Não. É equivalente eles. Beleza, valeu. Eu não sei ao certo se vai ser muita... É que você vai ver depois de complexidade, mas a complexidade deles é igual. Eu nunca testei se é meio, tipo, um tequinho melhor que o outro, mas é irrelevante isso. Eu acho que é irrelevante, não é, Facuri? Isso aí? Eu acho que é também. Saquei, saquei. Valeu. Eu vou passar para o próximo tópico agora. Tá. Para esse próximo tópico aqui, eu vou propor outra coisa aqui. Outro problema. Que é... Vai dar para resolver coisa, mas eu vou mostrar de um jeito mais elegante de resolver. Que é, de vez de a gente só fazer a soma, eu mostrei o problema que é somar todos e somar subtrair, né? Eu quero agora imprimir esses dois valores na minha... Eu quero armazenar esses... Como eu falo? Eu quero armazenar minha entrada para... E depois realizar a operação de somar todos. E depois, em outro for, eu quero fazer a operação de somar e subtrair. Como eu quero usar em for diferente, por exemplo, aqui, eu não posso ficar lendo, né? Se eu quero manter o mesmo valor do primeiro com aquele e primeiro com aquele. Porque eu só tenho 10 números na entrada, né? Então vai dar erro. Eu preciso armazenar esses de algum jeito. Porque a gente viu, a gente ia voltar para o mesmo problema de for ser inútil, que a gente tem que ficar fazendo declarar 10 variáveis aqui e por assim em diante, né? Para ter que armazenar todas e guardar todas elas. Então, eu vou para o meu artboard para explicar algumas coisas. Tá. A gente entende como uma variável um espaço na memória reservado para guardar alguma coisa de um determinado tipo. Então, eu posso pensar em uma variável como se fosse um quadradinho assim, ó. Um quadrado. Como eu fiz o quadrado, mas tudo bem. Ela tem um nome, né? Eu estou dando de A, porque eu sou preguiçoso. Ela tem um tipo, que é um inteiro. E tem um quadradinho aqui. E a gente guarda o valor. Por exemplo, aqui é 3. A gente vai ter a mesma ideia para um B, que é um inteiro. Guarda, por exemplo, 1. E assim por diante, né? Nem tem por esse jeito, muito bem. Um array, a ideia mais fácil que eu vejo de ver ele é como se a gente tivesse uma caixa maior, assim, dessa do que uma caixa dessa. Que a gente guarda
o nome dele, por exemplo, array, guarda o inteiro, e de vez de ter uma caixinha só para guardar alguma coisa, a gente tem várias. Tem, por exemplo, algumas aqui. Tem uma caixinha que guarda aqui. Aqui tem um 1, aqui tem um 3, um 2, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Essa é uma abstração que eu acho interessante do array. E tá, mas tipo, como a gente vai saber esses valores aqui? A gente sabe que o array tem esses valores, mas como, tipo, eu posso acessar esse valor aqui? Eu ia ter que fazer algo como dar um nome para isso? Para cada uma dessas caixas, dar um nome? Isso volta a ser basicamente uma variável, né? O que é interessante do array é que a gente pode ver isso daqui como a gente consegue dar um sentido de ordem para isso daqui, né? Mesmo que não teoricamente não tem, mas tem, mas calma aí. Buguei um pouco. A gente pode falar que esse daqui é o primeiro, né? A gente pode falar que da esquerda para a direita é o primeiro, né? Aqui é o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento dessa caixinha do array. A gente pode perguntar. E de vez de ter que dar um nome para cada uma, eu posso falar simplesmente eu quero o valor da terceira caixa do array. Posso meio que fazer essa pergunta na ideia, uma ideia mais abstrata. E eu quero que isso me retorne 2, né? Esse valor aqui. Todo mundo. Alguém não entendeu mais ou menos o que eu quero dizer com isso? Sem pensar no código ainda. A ideia do array. Tá? Vou ver se tem um chat, porque eu não tô vendo também. Então eu vou continuar. Como essa ideia é implementada em C++ e em C? Começar por C, tá? Basicamente, o que a gente faz é fazer isso. Array, espero que não seja valor reservado. E aqui a gente passa o tamanho dele. Basicamente, a gente está fazendo o quê? A gente está criando essa caixinha que eu falei aqui. Essa caixinha aqui, a gente está criando. Aí a gente tem que falar que ela tem 10 espaços de memória. Quando a gente faz int array 10. Certo? Então, a gente pode declarar isso. Agora a gente pode usar o nosso for. A gente acessa o valor da caixinha que a gente quer, né? Como eu falei, como posso falar? Quando eu coloco, depois de declarado, quando eu coloco array de, eu quero falar que eu quero a iésima caixinha, né? De vez de ser 3, aqui seria a iésima caixinha, certo? Então, isso é as operações que eu falei da ideia do array. Então, eu posso fazer isso, colocar soma,
certo, né? Aqui seria o código que a gente fez antes, só que de vez de usar uma variável len e aceitando, a gente usa o valor do array. Então, aqui a gente está somando, que é a posição da soma, e aqui é a soma subtrai, soma subtrai. A gente vê aqui a resposta que ela dá. A soma de todos os 1 vai dar 0, se a gente intercalar somar, subtrair 1, vai dar 0, né? Como é o esperado. Então, isso é um array em C. Alguém tem uma dúvida de como ele funciona? Então, eu vou continuar aqui a explicação. Tá. Isso daqui seria um array do C mesmo, não é do C++. Ele, pelo que eu falei antes, ele já faz tudo que eu expliquei antes, né? Mas, às vezes, a gente quer fazer algumas coisas a mais no array. Ouviu um barulho? Ah. Pode falar aí. Você tem que saber quantos elementos você quer no seu array assim que você vai criar ele, ou você pode mudar isso depois? É isso mesmo. Você pode... Aqui você passa uma variável como valor dele. Eu posso ler uma variável... Eu esqueci de falar isso, mas foi mal. E eu posso colocar um n aqui, mas eu não posso alterar o valor dele, o tamanho dele depois. Tá, então uma vez que ele é n pra sempre. É. Beleza. Tá bom. Isso em C, né? Mais alguma dúvida? Acho que não. Tá. O array vai ser o que está escrito ali, né? Você escreveu int array. Esse é o tipo dele ou é o nome mesmo? Tipo, você poderia botar qualquer coisa lá, só que desde que você bote entre Array é o nome dele, né? Que eu falei. Eu posso colocar Luan, que vai funcionar do mesmo jeito. Coisa, então, É só para explicar. uhum. Aqui é o tipo... Oi. Não, só para falar que, tipo, normalmente, o tamanho do array você tem que saber, tipo, em tempo de compilação, né? Então, tipo, é bom que esteja bem explícito o tamanho do array, tipo, no código mesmo. Tipo, esse negócio de você ler o valor em variável e colocar o valor de uma variável, tipo, acho que só funciona nas versões, tipo, mais atuais, mas ainda assim, tipo, não é bom. Porque na hora de compilação, quando você começa a executar, ele ainda não sabe quanto de memória que tem que alocar para essa variável, né? Então é bom sempre deixar estático. Não, de boa, só para... Como o Fakuri falou aí, isso daí significa... O que isso daí significa? Tipo, é que se eu colocar isso N... Tá. Melhor assim. A memória guardada para um programa, uma parte dela já é reservada antes do programa ser executado, que é antes da compilação, na compilação, né? Porque ela é antes de eu fazer ponto barra, tananã, ele sabe um tanto que ele precisa utilizar. E parte da memória que ele precisa utilizar vai ser dinamicamente adicionada ao programa, de acordo com o que eu presto. Se eu adicionar assim, ele não sabe a priori quanto que eu tenho que N. Enquanto se eu fizer 10, eu sei que vai ser 10, então eu posso guardar aqui. Então, o problema disso é que, normalmente, aqui tem menos memória. Isso, reservar na execução, custa tempo também, porque vai ter que ficar pedindo para meio que o SO reservar essa memória, enquanto na compilação eu já sei a priori quanto que eu vou executar. Então, antes do programa executar, já vai dar reservado esse espaço para ele. Então, não tem que gastar tempo reservando memória. Basicamente isso, e também pode faltar memória, porque aqui você tem menos direito de memória do que aqui.
Tipo, aqui tem menos espaço para cima. Normalmente. Mais alguma coisa? Quem não entendeu algo? Perguntar? Que já tá chegando no final. Não, tá não, mas... Só essa última parte que acho que o Fakuri falou. Tô notando aqui. Então, o compilador, ele sempre tem, ele lê o código, ele tem uma ideia de que quanto que ele vai precisar de memória. Aí se eu colocar, tipo, um valor, alocar o array por variável, tipo, não sei se é alocar a palavra certa. Aí pode dar ruim. Acho que é isso, não é? Eu não sei se entendi muito bem. Pode dar bem. Porque também, porque você tá gastando espaço, né? Se eu fizer aqui, declarar global mesmo, eu declarar aqui com 100 mil, 1 milhão aqui de memória, eu não gasto tempo nenhum para executar, né? Porque é uma memória fixa de tamanho fixo. Se eu ler a memória aqui e colocar len, n é 100 mil, e eu colocar n, eu vou gastar o tempo de 100 mil operações de memória. Porque eu estou pegando a memória no tempo da execução. Então, eu posso duplicar meu tempo e triplicar facilmente se eu fizer assim. Porque memória é uma operação cara. Reservar memória e adicionar memória é uma operação relativamente cara, que é meio pesado para o sistema. É isso a sua dúvida? Isso, entendi. Obrigado, mano. Tá bom. Tá. Isso é tudo array em C, né? Array em C++. Ele é declarado dessa forma assim, ó. Ele tem o nome de vector de vez de array. E você dá o nome dele. E aqui você passa o tamanho. Agora, por que usar o array de C++ de vez do C? Em alguns casos só, tá? O array em C, se eu não controlo, eu tenho que, por mim mesmo, controlar o tamanho de n, né? Daqui, de quanto ele está usando. E se eu colocar, por exemplo, colocar 1 milhão aqui, e se eu for usar só 100, por exemplo, eu preciso guardar em outra variável o tamanho de 100, né? Porque não tem operação de ele não suporta algumas coisas. Ele não suporta me retornar o tamanho dele. E não suporta. Como eu falei, ele não suporta adicionar um elemento. E eu também não posso diretamente inicializar ele com valor. Tá. Vou passar por cada um desses aqui. O que eu quero dizer com retornar o tamanho dele? Se eu fizer isso daqui, e se eu fazer imprimir size, eu estou perguntando qual o tamanho dele. Eu estou pedindo para ele imprimir qual o tamanho do vetor. Ele vai imprimir corretamente. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Ele vai me imprimir corretamente 500. Não importa o valor daqui. Então, isso é o que eu quero dizer com retornar valor. O vetor em C, o array em C, que é o fixo que eu coloco aqui, não tem essa operação por ele mesmo. Eu não posso colocar C.size que vai dar erro.
Eu erro. Não entende que é C ponto size. E também não entende simple vírgula. Né? Ele não entende que é C ponto size. Ele não tem essa operação. Eu não posso adicionar um elemento. Por exemplo, se eu tenho um array de 2, eu posso adicionar um elemento no final dele, de valor 3, né? Se eu colocar esse elemento, isso daqui, eu tenho um array aqui já com 2 posições, né? Tipo, 2 caixinhas aqui. Com essa operação aqui, eu consigo adicionar uma terceira caixinha com valor 3. Eu consigo aumentar o tamanho dele de forma dinâmica. Eu não preciso, a priori, saber o tamanho dele na hora da declaração dele. Então, eu posso fazer a 2, que vai sair 3. Eu esqueci de um detalhe, que já vou explicar. Eu tenho um pushback aqui. Escrevi errado, foi mal, pessoal. Imprimi 3. Certo. Com inicializar um valor, eu quero dizer que eu posso já inicializar um valor em todos os elementos da array. Se eu fizer isso daqui, imprimir o vetor, todos os valores do vetor, todos eles já vai estar em 1. Enquanto um array, eu também não posso fazer isso do C. Eu posso passar o tamanho dele e qual valor eu quero que inicie todas as variáveis. Isso, e tem bem mais coisa para função que um vector de A comporta, que um array não comporta. E eu não vou falar tudo aqui, porque eu nem tenho tempo para isso. Tá. Eu esqueci de falar uma coisa do array, é que o array, o índice dele começa em 0. Então, quando eu quero dizer que aqui, eu desenho como da nossa mente, que é 1, 2, 3 e 4, essas coisas. Mas, na verdade, a gente quer falar isso daqui, a gente nomeia eles, na verdade, 0, 1, 2, 3. A contagem começa a partir do 0 e não do 1. No array, tanto do C quanto do C++. Só... Esqueci de falar isso. Alguma pergunta? Alô? Eu tenho uma pergunta. Oi. Se, por exemplo, eu peço para o usuário preencher o array, aí eu declaro antes um array de, sei lá, 190 espaços, mas ele preenche só até o 40. Tem como eu saber que ele preencheu só até o 40? Tá bom. Se eu peço isso daqui, ele não me fornecer e ele não me fornecer 140, 190 valores, vai ficar no loop infinito. Aqui tinha que saber que aqui é 40 para você executar 40 vezes. Por exemplo, se aqui é 4, mas é 4 aqui, eu só estou passando esse, e eu só passo por 2 na entrada, ele vai ficar esperando os outros 2 valores, não importa o que eu faça. É isso que você perguntou? Então, mas se tipo eu colocar num while que vai esperar até ele, como posso dizer, até o usuário dizer que chega. Ah, tá. Aí tem como eu saber onde parou? Porque se eu der size, ele só vai retornar o 4 ali, no caso. Né? Ele vai ler até parar 0, né? Você tá falando no vector. Né? Porque só o vector tem size. Isso. Você pode, a priori, não passar o tamanho dele, né? Você pode deixar ele sem tamanho e toda vez que você lê,
você coloca A ponto, insira no final. Certo? Que vai funcionar, né? Se eu imprimir isso daqui, eu não errei nada. Select. Ele vai ler todos até o zero. E vai adicionar todos no valor. Se eu colocar aqui que é 190 e eu ficar lendo até esse zero, eu tenho que fazer meio que um controlador da primeira posição livre. Que aí fica mais complicado. Então eu tenho que fazer isso. Se não é zero, eu tenho que fazer vet que AT é igual a e AT mais mais. E o valor do tamanho real vai ser AT, que é o tamanho real dele. Dá para fazer isso também. Eu errei o quê? Mesmo que ele é declarado com monte, vai imprimir 5 porque o AT tem o valor disso. Mas se eu colocar int set.size, ele vai me imprimir 140, mesmo que eu coloque isso. Já sua dúvida? Você tem que fazer uma variável de controle se você quiser dar um tamanho certo antes de saber o quanto que é o tamanho exato. Mesma coisa para o C, dá para fazer isso, mesma coisa com o array normal do C. Tirou sua dúvida? Era isso mesmo, valeu. Mais alguma dúvida? Você tá demorando. Perdão, você tinha construído um vetor antes e você tinha usado dois números para caracterizar eles. Aham. O que é o segundo número? É o valor que eu inicializo ele. Faço vector. Eu passo 3 e 2, e eu tô falando que é de tamanho 3 e todas as variáveis nele começam com o valor 2. Ah, tá. Se eu coloco 100, todas as variáveis começam com o valor 100, por assim por diante. Certo. Isso é para deixar ele mais eficiente, mais rápido, alguma coisa assim? É porque você não tem que fazer um for colocando ele em tudo 2, né? Se você precisar. Ah, certo, entendi. Aí é mais rápido de codar. Beleza, peguei. Tem como você inicializar ele com vários valores diferentes em cada espaço? Tipo, se você for fazer um vector com tamanho 3, aí você quer que tenha, sei lá, 2, 5 e 8 nele. Aí eu já não sei. Se... Você sabe, Facuri, eu nunca precisei usar isso, não. Não, acho que durante o construtor, não. Tipo, teoricamente, se os valores seguirem alguma regra específica, depois que cria, tem como, tipo, você aplicar essa regra para todos os valores, mas na hora da construção... mas na hora da construção é só, tipo, o valor fixo mesmo. Pode crer, obrigado. Qual a diferença do vetor para uma lista linkada? Eu tenho C++ linked list? É basicamente uma, se você quer saber. Mas tá vendo que não tem... É diferente, né? Tipo, o vector é um array dinâmico mesmo. É. Não é, tipo, não tem nada de ponteiro, tipo, assim... Ele é mais um array do que uma lista ligada, né? Acho que tem a list, mas eu não sei como ela se... duplamente que já tá... mas por enquanto, só vê como um array mesmo. Tipo, a única coisa que o array de C
é estático, então, tipo, o tamanho dele não muda, e o vector, ele é dinâmico. Então, você pode alterar o tamanho durante a execução sem problema. E também o tempo dele é diferente, né, de acessar a memória, mas a gente não vai entrar nisso ainda. Eu vou falar disso agora. Você quer ver o terceiro valor do vetor? Você quer que eu faça isso aqui? É que o terceiro valor, como é 0, 1, 2, o terceiro valor é o que tem índice 2, né? Ele vai ter valor 2, era isso, Ana? Isso mesmo, obrigada. Tá. É pushback. Você coloca o nome do vetor, ponto pushback e o valor que você vai adicionar no final dele. Assim. Eu vou deixar tudo isso aqui, tá? Tá. Eu vou falar de string agora, tá? Felipe. Basicamente, um string é basicamente um vetor de char, né? É um vetor de caracteres. Isso daqui é uma string porque a gente tem vários elementos, tem uma ordem específica. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então a gente pode ver ele como um vetor, né? Um array do C. Então a gente poderia, por exemplo, fazer isso e ficar lendo de um em um da entrada. Mas, como C, string, é uma coisa bem comum de ver e bem padrão, a gente tem um tipo próprio para string, que é basicamente um vetor, só que com o vector do C++ com mais coisas a mais. A gente tem o tipo próprio de string. Em C, S. A gente pode falar yes. Ele é basicamente algumas coisas do vetor você pode usar ele. Eu não sei se todas as coisas do vetor você pode usar, mas, por exemplo, você pode adicionar no final. Tá. Esqueci de uma coisa. Você pode inicializar ela assim, né? Colocar. E vai sair bonitinho. Isso é só em C++, tá? Em C é sofrido. Não vou falar disso. Aí ela guarda isso daqui normalmente. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez num vetor, a gente pode fazer nela. Eu posso imprimir o tamanho dela. Ela também permite a operação size, né? Eu posso adicionar um elemento no final dela, por exemplo. Você vai adicionar, você tem que adicionar um caractere, que é quase super simples, tá? Só que a string tem algumas coisas a mais que o vetor não tem. O operador mais de soma, normalmente o operador soma, o mais, ele conhece. Para dois inteiros, ele soma os inteiros, né? Para string, por exemplo, eu vou fazer uma string aula. O que ela faz é que ela concatena as strings. Ela não tem algo como somar, mas em uma string ela concatena duas strings. Então eu posso fazer por exemplo, isso daqui, que vai funcionar normal. Ela concatena normal. Você pode
como concatena, a gente não precisa usar o push peg nela. A gente simplesmente vai fazer mais igual a A. Que também vai funcionar, porque ela é uma concatenação. E também a gente não pode só adicionar adicionar algo no final de uma vez só, a gente pode adicionar várias letras. Vai funcionar também porque é uma concatenação. Deixa eu ver aqui. Tá. Para a leitura dela, tem basicamente dois jeitos de ler. Se a gente fizer S sem S, ela lê uma palavra, mas ela lê uma palavra até o primeiro espaço ou caractere em branco que ela lê. Tipo, ela pula, se achar um barra N, que é uma quebra de linha, ou um espaço em branco, outro caractere daquela tabela ASCII, que é os iniciais, ela vai parar de ler a entrada. Então, se eu colocar, por exemplo, aula do Gema, ela só vai ler palavra por palavra, ela vai separar. Para fazer isso, eu tenho que fazer um vetor de string, que não tem problema fazer isso, tá? Realizando. Tamanho 3, eu vou ler S0, S1, S2, eu vou fazer aqui string final, o AS, mais espaço, mais... Eu fiz algo meio errado, mas tudo. Agora... O que eu fiz errado? Aqui, final. Se eu colocar aula do Gema agora, ela vai imprimir as 3, porque eu li uma de cada vez e eu adicionei o espaço. Eu que tenho que adicionar o espaço aqui, porque ela consome o caractere. Ela vai começar a ler desde o primeiro caractere. Mesmo que ela parou de ler aqui, ela vai começar a ler só a partir desse. Todos os caracteres antes, ela vai ignorar. Então, se eu colocasse... Mesmo que tenha um monte de caractere aqui, não vai de nada. Ela vai começar a ler a partir daqui só. Se eu quero, de vez de ler uma linha inteira só uma vez e só parar no barra M, eu não tenho que usar o CIN, porque o CIN vai parar no primeiro caractere especial. Eu tenho que usar uma coisa chamada getLine. Fazer um comparâmetro, o CIN e a string que eu quero ler. Se eu fazer isso, ele vai ler toda a linha de entrada. E vai imprimir. Alguma dúvida? O getLine, então, o espaço fica dentro da string e daquele outro método que você implementou, ele não... Tipo, eu não estava conseguindo guardar o espaço. Ele não guarda espaço. O outro. Esse daqui ele vai guardar tudo até achar um barra N. Na quebra de linha aqui. E aquele vetor de string lá que você fez é como se fosse uma matriz, então? Basicamente. É melhor você ver como um vetor mesmo. Vetor que guarda strings do que uma matriz. Propriamente dito, mas tudo bem. Se eu quiser, você pode usar um caractere nele como se fosse um índice de uma matriz. Esqueci de... Eu posso acessar um caractere específico da string, né? Porque eu falei que ela funciona como vetor. Então, se eu fazer isso, ela vai funcionar, ela vai imprimir só o lado do aula, né? Correto? Se eu colocar o 1, vai imprimir o... Eu posso comumente concatenar aqui S1, é a primeira string, e eu vou adicionar o 2. Eu vou imprimir a segunda linha. A terceira palavra, a terceira letra da primeira palavra. Isso que eu tô falando aqui. Terceira letra da primeira palavra. Não é que eu vou falar de matriz agora. Né? Tá. Espera um pouquinho. Obrigado. Eu tô comendo coisa. Alguém fala aí? Alguma pergunta? Tá ficando meio tarde. Alô? Eu vou
continuando aqui. Então tá. A última coisa que eu quero falar agora é sobre matriz. E eu vou voltar para o meu desenho. A gente viu que o array, a gente pode ver como se fosse uma linha horizontal com um monte de coisas, né? Uma matriz, e eu vou usar a mesma analogia. Tá preto. Eu vou chamar minha matriz de M. Ela guarda inteiros. E ela, de vez de ser uma linha, ela é um grid, ela é um quadriculado. Agora, ela é um quadriculado. Aqui, ó. Nossa, isso incomoda muito. Vocês entenderam, né? Muito difícil desenhar aqui com isso. Só que agora a gente não. No array a gente falava só em qual posição estava aqui da linha, né? Mas agora a gente tem meio que uma coisa de 2 dimensões. Para a gente saber exatamente qual posição, por exemplo, é essa daqui, eu tenho que falar qual a coluna dela e qual a linha dela. Para na match, eu tenho que falar qual a coluna e quer dizer qual a linha e qual a coluna dela. Então eu tenho que, para acessar um valor específico, eu tenho que falar eu quero elemento da linha I e coluna J. Aqui sendo I e aqui sendo J. Tá bom. Essa é a intuição de uma matriz desenhada. Essa é a ideia, mais ou menos, da matriz. Para declarar uma matriz, a gente, em C, vai fazer aqui. A gente coloca int, o nome dela, e coloca o número de linhas. Eu vou chamar de A e B. Onde A, número de linhas da minha matriz, e B é o número de colunas. Para acessar um valor específico, é a mesma ideia. A gente acessa M da minha, eu quero a linha I, ou da linha I, da coluna J. E vai funcionar. Então pode. Posso, basicamente, agora declarar uma matriz aqui, tamanho 3x3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Eu vou passando pelas linhas aqui. O I vai ser passando pelas linhas. O J passando pelas colunas. Eu vou ler o valor da matriz. E armazenar a matriz. Que eu posso simplesmente, depois, pintar a matriz no seu próprio formato, por exemplo. Eu, por exemplo, colocar essa matriz aqui. Eu basicamente pinto ela de novo. Se eu quiser somar todos esses elementos de uma mesma linha, eu posso fazer exatamente isso daqui.
Aqui vai fazer basicamente para cada linha, a gente vai inicializar uma variável e passar pelas colunas daquela linha, somando cada elemento. Então a gente vai, no final, fazer com que eu some cada linha, né? E cada valor. Aqui, a soma desses 3 vai dar 6, a soma desses 3 vai dar 15, a soma desses 3 vai dar 24. Isso é basicamente uma matriz. Isso daqui é a mesma coisa. Ela é... Essa norma aqui é uma estrutura do C, né? Não é do C++. Mas eu, pessoalmente, normalmente, quando vou usar matriz, eu uso já do C mesmo. Porque do C++ a gente começa... Você vai ver que não é muito bonito aqui. Para fazer uma matriz em C++. A ideia é que uma matriz é basicamente um vetor de vetores. Eu posso ver a matriz como aqui é um vetor, eu tenho A vetores, né? Eu posso ver a matriz como se eu tivesse A vetores, onde a primeira linha é o vetor, a segunda linha é outro, a terceira linha é outro, a quarta linha é outro, e a quinta linha é outro. E eu vou acessar eles dessa forma. E a minha matriz é um vetor que guarda esses daqui, entendeu? Ela é uma matriz do tipo... É basicamente um quadrado com 5 coisas. E esses quadrados, no primeiro quadrado, tem guardado o vetor azul. No primeiro quadrado tem guardado o vetor azul, no segundo tem guardado o vetor vermelho, no terceiro tem guardado o vetor verde, no quarto tem guardado o vetor amarelo, e no quinto tem guardado o vetor cinza. A gente pode ver a matriz como sendo essa analogia. Então, a gente pode fazer um vetor que armazena vetores. Para declarar ela, eu passo tem três vetores, quer dizer que tem 3 linhas. Eu inicializo ele como cada elemento como vetor que tem tamanho 3. Isso aqui. Se eu voltar esse código, e de vez de fazer isso, vai funcionar do mesmo jeito. Só que eu estou usando uma ideia do C++ agora, não uma estrutura do C. Assim, é se declarar. Aqui é o tanto de linhas da matriz. E aqui é o tanto de colunas. E aqui é a mesma regra do coisa é qual valor todos os elementos da minha variável, da minha matriz vai inicializar. Então, no C++ eu posso ter uma matriz que eu vou adicionando elemento de forma dinâmica? Também pode. Você pode, por exemplo, fazer M. Na linha 0, eu vou adicionar um valor aqui. Eu posso, muito bem, agora que vai funcionar normal, e agora eu posso acessar o quarto elemento da primeira linha. Aqui, na primeira linha, pego o quarto elemento. Que vai funcionar sem problema nenhum. Adicionou 1, tá vendo? Mesmo que o valor inicializado das outras seja 0. No C++, como a gente vê como um vetor de vetores também, e as linhas não precisam ter o mesmo tamanho, enquanto no C tem que ter. Uma linha pode ter tamanho 3, uma linha pode ter tamanho 3, aqui, ó. Por exemplo, eu posso falar que o vetor vermelho agora tem tamanho 2, enquanto o azul tem tamanho 4, e assim por diante. Eles não precisam mais ter o mesmo tamanho enquanto no C precisa.
certo? Maneiro, obrigado. A mesma ideia de ver o tamanho se aplica na matriz, só que se agora eu ver o tamanho daqui, isso vai me retornar o número de linhas, porque é quantos vetores eu tenho no meu vetor de vetores. E se eu fizer isso daqui, vai me tornar o número de colunas, se todos os vetores tiverem o mesmo tamanho, né? Senão vai ser só do vetor zero, porque para o primeiro vetor, é mais ou menos essa analogia aqui. Todo mundo entendeu? Ô, Luan, Oi. você pode explicar de novo, por favor, aquela sintaxe de cima, quando você usou os vetores para fazer a matriz? Eu tô um pouco bugado nisso daí. Eu tô falando que eu vou ter um vetor de alguma coisa aqui, né? Aqui eu falo que tem um vetor de algo. Como eu falei que minha matriz é análoga a um vetor de vetores, eu vou fazer um vetor de vetor. Entendeu por aí? Aham, até eu peguei. Tá, M. Aqui eu tô falando aqui eu tô falando quantos vetores eu tenho. Porque no meu vetor de vetores, quantos ele vai adicionar? Eu tô falando o tamanho exatamente disso daqui, ó. Esse primeiro 3. Tô falando o tamanho disso daqui, certo? Você entendeu isso? Oi? Entendi, faz sentido até aí. Tá. Aqui, eu tô falando que ele é inicializado com alguma coisa cada vetor de vetor. Eu tenho que inicializar ele com alguma coisa, não é? Concorda? Sim. Porque não pode ter tamanho zero. Porque ele tem cada vetor desse meu vetor de vetores, isso ficou meio estranho de falar, mas cada vetor desse tamanho de vetores meu, ele tem exatamente tamanho 3, porque é uma matriz de 3 por 3. Se eu fizesse 4, se eu fizesse 6, aqui 5, seria análogo a essa matriz minha aqui, porque ela tem tamanho 5 aqui, e cada vetorzinho tem tamanho 6. Quando eu passo o segundo valor daqui, esse valor aqui, tô falando que esse daqui, você vê meu mouse? Tô vendo sim. Você vê que esse daqui tem tamanho 6. Agora não tô não. Ah, não, tô sim, esquece, tô sim, eu que não tinha visto, aham. Você vê que esse daqui tem tamanho 6, esse daqui tem tamanho 6, esse daqui tem tamanho 6. Você tá falando que todos os vetores de todas as coisas têm tamanho 6, com esse valor aqui. Correto? Entende? Aham, sim. E isso é da mesma analogia do que eu posso inicializar todos os meus valores da matriz com um valor inicial, como a gente fez com o vetor normal, né? Para eu não ter que encher ela de valor 3, valor 10, por exemplo, eu posso colocar 10. Aí todos os meus valores vão ser inicializados com 10. Mas eu também não preciso disso. Eu posso falar o que ela inicializa, entendeu? Se você não inicializa em nada, você pode ter algum valor tipo de lixo ali ou não? Ele zera para você automaticamente? Aí eu, em C, É zero, zero, zero. É, Em C++ ah, ele zero. em C++ Com vector, ele zero, mas em C não. tá. Aqui tem lixo. Enquanto aqui não tem, de jeito nenhum. Tá. A única coisa que eu não entendi ainda é porque tem a segunda declaração do vectorint. Ali no começo você já não disse que dentro do seu vetor vão ter outros vetores de inteiros? Então por que você declara de novo ali na frente? Ah, tá. Porque, se lembra no inteiro, quando eu faço A, eu faço 3 começa com 2? Sim. Eu faço que cada elemento do meu coisa começa com valor 2. Então, aqui é análogo. Aqui eu falo que cada um desses 5 elementos do meu vetor de vetores começa com um vetor de tamanho 6.
Tá, parece meio redundante, mas entendi, faz sentido. Porque aqui ele só fala o tipo dele, né? Eu não falo com o que ele é inicializado. Eu podia ser inicializado com. Faz sentido agora? Sim, fez sim. Entendi, É a valeu. sintaxe do código. Mais alguma pergunta? Eu acho que é isso por hoje. Sim. Acho que pode parar a Se aula. você. Oi. Desculpa interromper. Pode falar, pode falar. Se você passasse no parâmetro na hora de montar o vetor de vetores, se você passasse, tipo, vetor inteiro, e aí na hora de declarar, na hora de inicializar ele, você tentasse inicializar com vetores, ia dar erro? Se eu inicializar com outro tipo aqui, Tipo, se na hora de você declarar o tipo do vetor, em vez de você botar vetor, você botar só inteiro e tentar inicializar ele com vetor, dá erro? se eu fizer isso daqui, tá perguntando? Isso dá erro. Isso. Ah, tá, pode crer. Porque ele espera o inteiro como um tipo daqui, né? E não espera um vetor de vetores. Ele não espera um Pode vetor, crer. quer dizer. Se ele é do tipo, ele guarda inteiros, ele espera que o segundo parâmetro seja um tipo inteiro para ele copiar e colar. Se aqui tem um vetor de inteiros, ele espera no segundo parâmetro um vetor de inteiros. Aqui é uma string, que é basicamente um vetor. E aqui ele espera uma string também. Espera uma Entendi. string aqui. Se você fizer, tipo, o vetor de vetores, dá pra você e deixar ele vazio. Você pode dar, tipo, pushback com vetores inteiros, tipo, Você pode? em vez de cada elemento. Tipo, como se Pode. você estivesse adicionando uma linha Posso já inicializar ele inicializada. vazio. Eu posso fazer isso daqui. Certo? Pode Eu crer. posso fazer isso que vai funcionar. Vai imprimir o 2 porque eu executo o 2. Eu posso criar um vetor aqui também, e adicionar ele aqui, que de ser daquela forma lá. Vai funcionar também. Você pergunta? É isso, então. Acho que pode parar, por favor.